que selo é esse que ele fala aqui? Esse selo, com toda probabilidade, é o mesmo visto em Apocalipse 22, 4, que está escrito assim. Meio segundinho para você abrir ou acessar a sua Bíblia, tá ok? Apocalipse capítulo 22, versículo 4. Já abriu? Já acessou? Tá rápido no gatilho aí? Posso ler? Beleza, vamos lá. Eles verão a sua face, o seu nome estará em suas testas. Algumas traduções, quando a gente começa a ler, ele vai falar que o selo de Deus é na testa, na sua fronte. Olha só, o selo de Deus, ou seja, são os selados por Deus, recebem o selo de Deus. O selo de Deus é uma marca física? Não. Nós sabemos que nas Escrituras o selo de Deus simboliza, significa o Espírito Santo de Deus. Então, todos aqueles que foram selados, é porque possuem ou têm o Espírito Santo de Deus agindo na vida deles. São os eleitos, os salvos, os crentes. Ok? E aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, quem é esses? Esses são aqueles que aceitarão a marca da besta, lá o 666, o 666 lá. Esses que não foram eleitos possuem a marca da besta, o que simboliza o quê? Que se os filhos de Deus possuem o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo, nós não podemos botar no código de barra, no chip, que essas coisas serão a marca da besta, serão ferramentas da nova ordem mundial. Mas, na verdade, existem dois selos, os que possuem o selo e os que não possuem o selo. O selo de Deus é o Espírito Santo, então os eleitos são quem tem o Espírito Santo, são os crentes, os eleitos, os salvos, e os que não possuem o selo de Deus é aquele que não servem ao Senhor Jesus e que vão negar e que vão, no período do anticristo, aceitar a marca ou aceitar o seu espírito como um anti-messias. Então, distinção entre crente e não crente é o que encaixa no capítulo 7 aqui do Apocalipse, falando do selo de Deus na fronte dos eleitos, de forma simbólica, simbolizando o Espírito Santo de Deus. Esse selo é a coisa mais importante, a coisa mais preciosa sobre o céu. E as escrituras falam num sentido tríplice. Vejamos algumas, eu numerei aqui para você. Eu numerei três sentidos, né? De que a palavra de Deus fala sobre o Espírito Santo ou do selo de Deus. Primeiro, um selo protege contra a adulteração. Já falando no capítulo 6 sobre isso. Ou seja, um selo protege contra a adulteração. Por isso Jesus tinha um selo, um livro com 6 selos. Ele era impossível de ser adulterado, porque já estava fechado, o seu conteúdo ia acontecer, ninguém podia mudar, ninguém tinha autoridade. O anjo falou lá, quem tem o poder, quem é digno de abrir o livro? Aí vem um novo anjo e fala, há um cordeiro com aparência de morto, mas está vivo. Ele é digno de abrir o livro, Jesus é o único digno de abrir o livro. Aqui um selo protege contra a adulteração. O segundo, que o selo é a marca de propriedade exclusiva e inviolável. Ou seja, antigamente os escravos eram marcados, eram selados, né? Aquilo ali era sinal de propriedade exclusiva. Por exemplo, a sepultura do nosso Senhor Jesus era algo que era inviolável. Ela estava fechada, não foi violada, né? Então a sepultura de Cristo não demonstra que é um selo, foi fechada, inviolada, né? Ninguém podia violar aquilo ali. Nos animais também nós utilizamos, os fazendeiros, por exemplo, até hoje utilizam das marcas. Sela o animal com o símbolo da fazenda ou com o símbolo do seu dono, ou seja, é um selo, é a marca de propriedade exclusiva. O selo de Deus na vida do crente é exclusivo. Nós temos a marca de Cristo e temos exclusividade porque nós temos um dono. E se você pegar a tradução no grego, existe até um livro muito bom, eu não lembro o autor agora, não estou com ele aqui perto, que se chama Escravos. Não sei se é de Jonathan Edwards, que tem um livro chamado Escravos, que vai dizer que a tradução correta de servo no Novo Testamento é escravo. Escravos, ok? A tradução correta seria escravos. Nós somos escravos de Cristo, nós temos a marca de Cristo, não escravidão
né, do pecado. Somos escravos libertos, e tem uma aula sobre isso aí no nosso canal. Depois você pode pesquisar que você vai entender um pouquinho, tá? E o terceiro selo certifica caráter genuíno, como nos vinhos, nos alimentos que não podem ser adulterados. Quando você compra lá um produto, um vinho, por exemplo, ele vem com aquele lacre. Aquele lacre ali, se ele tiver rompido, ele perdeu a autenticidade, perdeu ali o caráter, ou a genuinidade, ou então que aquele selo ali, ele está violado, ele foi violado, não tem proteção nenhuma. A pessoa pode ter substituído aqui aquele vinho que estava ali pelo fabricante por um outro vinho qualquer. Isso é normal nos dias de hoje, até com a água mineral. As pessoas tiram o lacre, bota a água ali de qualquer jeito, fecha de qualquer jeito e vende, né? E você está comprando às vezes a água aí adulterada. Aqui no caso de Deus não pode ser, não acontece. Um selo de Deus, ele é genuíno, certifica caráter, ele protege contra adulteração. Um selo é a marca exclusiva do Senhor Jesus na vida do cristão, ou seja, o Espírito Santo de Deus. O cristão é selado por Deus e goza de proteção ao longo da sua vida e será poupado na grande tribulação. Versículo 14 diz que vieram da grande tribulação. Aqui mais uma questão importante, amados. A própria palavra de Deus, no Apocalipse capítulo 7, fala que aqueles que estão com vestes brancas vieram da grande tribulação, ou seja, a igreja estará presente no período da grande tribulação. Ela não será retirada, ela será poupada no meio da grande tribulação. Cristão selado por Deus goza de proteção ao longo da sua vida e será assim quando Jesus voltar no período do meio, entre os 3 anos e meio finais da grande tribulação. O povo de Deus será tirado, será protegido, porque são selados. O Filho o selou. Jesus foi quem selou, pois comprou e redimiu com seu sangue na cruz. Jesus pagou pelo nosso pecado, conforme você pode ver em João 3,16. O Espírito o selou. Olha o que Efésios diz lá em capítulo 1, versículo 13. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Olha só, então Efésios capítulo 1, versículo 3 já fala, já está dando aqui para a gente a interpretação do que é o selo de Deus. Está nos provando que o selo de Deus não é uma marca na fronte, não é um desenho, não é um chip que vai ser colocado em nome de Deus, uma tatuagem com a cruz que simboliza. Não. O selo de Deus é o Espírito Santo de Deus. Nós já vemos isso em Efésios capítulo 1, versículo 13. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Quem crê, aquele que creu, né? Aquele que foi eleito, foi salvo. E a minha visão, através da predestinação, pela minha linha reformada, calvinista, eu creio que Deus é quem elege, mas aqui nós precisamos entender que através do crer em Jesus, é o método a qual Jesus estipulou para que os eleitos venham ser salvos. Então não há confronto entre predestinação, salvos, mérito humano, livre-arbítrio. Não, eu aceitei Jesus porque eu quis. Não, não é isso. O Espírito Santo de Deus foi nos dado por promessas, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, porque nós cremos nele. Quando aqui a palavra está falando, porque também creu no Senhor Jesus, é algo que não foi criado no seu coração por si próprio, não foi você que escolheu. Não foi o seu livre-arbítrio que tomou essa decisão de escolher por Jesus, porque nós somos caídos em Adão. Ninguém escolheria por Deus. Isso é um dos solas da igreja, do tulipe, vamos dizer. Então, o que quer dizer é o seguinte: Deus te escolheu antes da fundação do mundo, os eleitos realmente são salvos pela eleição, predestinação. Agora, ele também colocou métodos para que os eleitos venham a crer em Jesus. Qual foi o método de Jesus que o Senhor estipulou para que os eleitos venham até Jesus? A pregação do Evangelho. Há necessidade de aquele que é eleito escutar a palavra de Deus para que ele creia. Ok? Então, distinção, só para que você não faça confusão, para que você não fique achando que você creu em Jesus porque você quis ou você tomou essa decisão, aceitei Jesus. Não, isso, o verdadeiro cristão, ele é cristão porque Deus o elegeu para ser, ok? Deus o predestinou. Os eleitos são salvos
não pelo nosso mérito, é graça imerecida, é dom de Deus. Ok? Entendeu aqui? Então, o selo de Deus e o selo que o anticristo colocará sobre o seu povo é o contrário do que o selo de Deus. O selo de Deus é o Espírito Santo, o selo que o diabo vai colocar o 666 aí, na verdade, vai ser todos aqueles que não possuem o Espírito Santo de Deus. Deu para entender, né? Lembra da pergunta dos ímpios, lá em Apocalipse 6,17? Quem ficará de pé nesses dias? Lembra no finalzinho da última aula? Eles fizeram essa pergunta, porque a ira de Deus estava sobre eles, eles estavam tentando se esconder. E aí a pergunta aqui agora é o seguinte: quem ficará de pé nesses dias? É óbvio. Quem ficará? No Apocalipse 7 fala isso. Os selados, os remidos, os salvos, os justificados pelo nosso Senhor Jesus, ficarão de pé no dia do juízo, serão livrados no meio da tribulação. Eu quero trazer 3 avisos importantes nesse capítulo para você. O primeiro aviso que eu quero trazer é que estaremos na tribulação. Olha só, irmãos. Nós, Igreja de Jesus Cristo, estaremos na tribulação. Não haverá arrebatamento antes, como alguns acreditam que a igreja será retirada, né? 2 Tessalonicenses, compreensão incompleta, sem uma exegese do texto. Ou seja, não haverá arrebatamento secreto. A igreja não vai ser tirada e o povo que vai ficar aqui sofrendo. Alguns dizem aí o judeu vai ficar aqui depois tendo... Não, olha só. Estaremos na tribulação, mas seremos tirados no meio dela. Então o povo vai sofrer, vai ser perseguido, mas vai chegar uma hora que Jesus recolhe a sua igreja. Jesus volta, é uma única volta. Jesus não arrebata e depois volta, ou seja, não é 2 vindas, é uma vinda apenas que Jesus vai vir. Ou, aliás, é a sua segunda vinda que Jesus vai vir e tirar a sua igreja. Há uma segurança para a igreja, um segundo aviso. Não precisamos ter medo. A salvação não se perde, amados irmãos. Muitos acreditam que a salvação pode ser perdida. Deu uma escorregada, eu me desviei do evangelho, eu pequei. Cometi um pecado com o Senhor, se eu morrer naquela hora eu vou para o inferno. Irmãos, salvação é graça. Efésios 2,8 diz que porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de nós, de vós. Isso é dom de Deus. Isso, vou rebater aqui, ó. E isto não vem de vós, não vem de nós. Nós não escolhemos. Salvação é graça imerecida dada por Deus. Ou seja, segundo aviso para você, igreja, há uma segurança. Se Deus selou você, se nós somos selados, não precisamos ter medo. Há promessas, o Senhor nos tirará, o Senhor vai nos proteger no período da grande tribulação. E num período que apertar, o Senhor com certeza voltará, e nesse período ele vai tirar a sua igreja. Nós passaremos por períodos difíceis ainda, mas Jesus nos prometeu, não tenhamos medo que Jesus vai nos tirar no meio da grande tribulação. E o terceiro aviso para a igreja, há uma recompensa para aqueles que foram selados. Estarão vestidos de vestes brancas, cantando louvores ao Cordeiro. Que coisa maravilhosa! Para que ter medo? Não é mérito nosso. A recompensa para aqueles que vão sofrer, a recompensa para você que está aí, irmão, amada irmã, você que está hoje passando por dificuldade. Não sei qual é a dificuldade que você tem passado hoje, mas Deus sabe, Ele conhece, Ele te protege, Ele está com você, Ele sabe até quantos fios de cabelo na cabeça você tem. Ele sabe do que você está passando. Deus se desvaziou e fez carne, e Ele tem compaixão de nós, porque Ele sofreu, Ele sabe como dói, Ele sabe como nós nos sentimos. Ele sabe. Jesus sabe o que você está passando. Confia. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para todos nós. Descansa. Faz como Elias. Descansa, dorme, come, porque o Senhor está nos preparando para a sua segunda vinda. Há uma grande caminhada futura que a igreja do Senhor Jesus vai passar. E é um período daqui para frente de perseguições, de tribulações. Nós temos que estar preparados. Porém, Jesus já fez a promessa: eu estarei convosco até o final dos dias, final dos séculos.
É a promessa que o Senhor fez para nós. Não venhamos a nos desanimar. Jesus prometeu, Ele estaria conosco, deixou seu Espírito, nos selou. Amém? Então, a promessa para nós.